Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Será que é pecado? É permitido? Ou será que a resposta é mais complexa do que imaginamos? Fique até o final deste vídeo para descobrir verdades surpreendentes que podem mudar a maneira como você vê essa questão. Não perca! O que você vai ouvir pode desafiar suas crenças e abrir novos horizontes sobre fé e expressão pessoal. Então não se esquece e já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. O impacto psicológico e social das tatuagens. Além das considerações espirituais e teológicas, o impacto psicológico das tatuagens também é relevante para a discussão. As tatuagens têm um significado pessoal profundo para muitas pessoas. Elas podem representar momentos importantes na vida, homenagens a entes queridos, lutas superadas ou crenças fundamentais. Essa dimensão emocional muitas vezes confere às tatuagens um caráter simbólico que vai além de uma mera escolha estética. Tatuagens como registro de história pessoal. Para alguns cristãos, as tatuagens são vistas como uma forma de contar uma história pessoal e espiritual. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma experiência de vida marcante, como a superação de uma doença grave, pode optar por fazer uma tatuagem que simbolize esse momento como uma forma de lembrar-se da provisão divina e da fé que a sustentou. Da mesma forma, indivíduos que experimentaram uma renovação espiritual ou tiveram um encontro significativo com Deus podem desejar marcar esse momento de maneira permanente em seu corpo. O simbolismo da tatuagem como um registro da jornada espiritual pode ser visto como um testemunho contínuo. Cada vez que alguém olha para sua tatuagem, pode ser lembrado da graça e do cuidado de Deus em sua vida. Nesse sentido, a tatuagem pode funcionar como uma forma tangível de se conectar com momentos importantes da fé e da espiritualidade. Tatuagens como forma de luto. Além de servir como um marco de eventos espirituais ou pessoais, as tatuagens também são comumente usadas como uma forma de luto. Muitas pessoas tatuam um nome, o rosto ou uma frase significativa em memória de entes queridos que faleceram. Esse ato é visto como uma maneira de manter viva a lembrança da pessoa falecida e de honrar sua memória. Para alguns cristãos, esse tipo de tatuagem pode ser um meio de expressar a esperança cristã na ressurreição e na vida eterna. A lembrança do falecido, marcada no corpo, pode ser um símbolo de que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para a vida eterna com Deus, conforme ensinado nas Escrituras, João 11, 25-26. No entanto, outros cristãos podem argumentar que, em vez de recorrer a uma tatuagem, o luto deve ser tratado de maneira espiritual, através da oração, do consolo da palavra de Deus e do apoio da comunidade cristã. Esses cristãos podem acreditar que, em vez de marcar o corpo permanentemente, devemos nos concentrar em manter viva a memória dos entes queridos por meio de atos de amor e bondade em suas homenagens. A influência psicológica da tatuagem na autoimagem. Outro aspecto a ser considerado é a relação entre as tatuagens e a autoimagem. Para muitas pessoas, a modificação corporal é uma forma de reforçar ou alterar a maneira como se percebem ou como desejam ser vistas pelos outros. Essa percepção pode ter um impacto profundo na autoestima e na identidade pessoal. No entanto, para o cristão, a questão da autoimagem deve estar profundamente enraizada na identidade em Cristo, e não em elementos externos. A Bíblia ensina que nossa verdadeira identidade está em ser filhos de Deus e herdeiros de seu reino, Romanos 8, 16-17, e que devemos nos ver como Deus nos vê, criados à sua imagem e semelhança. Portanto, qualquer decisão relacionada à aparência externa, incluindo tatuagens, deve ser ponderada com cuidado, para garantir que não se torne uma tentativa de buscar validação ou valor por meio de fatores externos. Os cristãos são chamados a encontrar seu valor e dignidade em Cristo, em vez de tentar moldar sua identidade com base em normas culturais ou estéticas. Nesse contexto, uma tatuagem pode ser apropriada se for uma expressão genuína de fé e não uma busca por aceitação ou autovalorização. Por outro lado, se a motivação for puramente estética ou baseada em pressões sociais, isso pode sinalizar um problema mais profundo de autoimagem que precisa ser tratado à luz da verdade bíblica. As tatuagens e as diferentes correntes teológicas. A diversidade dentro do cristianismo também resulta em uma variedade de abordagens sobre o tema das tatuagens. Cada tradição teológica interpreta as Escrituras de forma diferente, o que influencia como os fiéis lidam com questões de modificação corporal. A teologia reformada, baseada nas doutrinas de João Calvino e Martinho Lutero, tende a enfatizar a soberania de Deus em todas as áreas da vida. Embora não haja uma proibição específica contra tatuagens nessa tradição, a teologia reformada coloca uma forte ênfase na glória de Deus. Os crentes são encorajados a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Isso inclui a forma como tratam seus corpos. Se um crente reformado decide fazer uma tatuagem, essa decisão deve ser tomada com oração, buscando saber se tal escolha realmente glorifica a Deus. Além disso,
a teologia reformada enfatiza a importância do corpo como parte da criação redimida por Cristo, sugerindo que os cristãos devem ser responsáveis na maneira como tratam seu corpo, respeitando-o como um dom de Deus. As igrejas pentecostais, em geral, têm uma abordagem conservadora em relação às tatuagens, especialmente devido à ênfase que colocam na santidade pessoal. Muitos pentecostais acreditam que o corpo deve ser mantido puro e intocado, em conformidade com as exortações de Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Além disso, as tatuagens podem ser vistas como um sinal de conformidade com o mundo, o que é fortemente desencorajado na tradição pentecostal. No entanto, é importante notar que, dentro do movimento pentecostal, também existem variações. Em alguns círculos pentecostais mais jovens, as tatuagens são vistas como uma forma de evangelismo ou expressão espiritual. Alguns fiéis usam suas tatuagens como pontos de partida para conversas sobre sua fé, especialmente em ambientes onde a modificação corporal é comum. Como mencionado anteriormente, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Oriental não têm proibições explícitas sobre tatuagens. No entanto, ambas as tradições colocam uma grande ênfase no respeito pelo corpo como criação de Deus. As decisões sobre modificações corporais, incluindo tatuagens, devem ser tomadas com cuidado, e os fiéis são incentivados a consultar sua consciência e orientação pastoral. Nas tradições ortodoxa e católica, os sacramentos e a vida de oração são considerados fundamentais para o crescimento espiritual. Portanto, qualquer prática, como fazer uma tatuagem, deve ser considerada em harmonia com a vida sacramental e o chamado à santidade. Alguns cristãos ortodoxos, por exemplo, podem ver as tatuagens como desnecessárias ou uma distração do foco na vida espiritual, enquanto outros podem usá-las como uma forma de devoção pessoal. Entre os evangélicos, a atitude em relação às tatuagens é amplamente variada. Em algumas igrejas, especialmente as mais tradicionais, as tatuagens ainda são vistas com desconfiança ou desaprovação. O argumento é que elas podem representar uma conformidade com o mundo secular ou uma rebelião contra os padrões cristãos de santidade. Por outro lado, muitas igrejas evangélicas modernas adotaram uma abordagem mais inclusiva e liberal em relação às tatuagens. Pastores, líderes de adoração e membros da congregação podem ter tatuagens visíveis, especialmente quando essas tatuagens estão relacionadas à fé cristã. Em muitos casos, as tatuagens são usadas como uma forma de engajamento cultural, ajudando a igreja a alcançar grupos que de outra forma poderiam se sentir alienados da fé cristã. A ética cristã e a modificação corporal. Para os cristãos, a ética que envolve a modificação corporal vai além de uma simples questão de gosto pessoal ou de moda. Trata-se de refletir sobre a maneira como o corpo é tratado como uma criação de Deus. Modificar o corpo, seja por meio de tatuagens, piercings ou qualquer outro tipo de alteração, deve ser feito com uma consciência clara e uma compreensão da responsabilidade que temos de cuidar de nossos corpos. Os limites da liberdade cristã. Embora a Bíblia não proíba claramente as tatuagens, há um limite para a liberdade cristã. Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Este princípio é central para entender a liberdade cristã. Mesmo que algo não seja explicitamente condenado, isso não significa que seja automaticamente benéfico ou construtivo. Ao considerar fazer uma tatuagem, o cristão deve ponderar se essa decisão realmente edifica sua vida espiritual e se está alinhada com seu testemunho. A tatuagem, embora não proibida, deve ser analisada em termos de sua utilidade espiritual e impacto pessoal. O testemunho cristão e a aparência. Outro aspecto ético a ser considerado é o impacto das tatuagens no testemunho cristão. Em algumas culturas ou contextos, as tatuagens podem carregar conotações negativas ou ser vistas como símbolos de rebelião ou irreverência. Um cristão que deseja ser um exemplo de santidade e amor pode precisar refletir sobre como sua tatuagem será percebida por aqueles ao seu redor. Isso não significa que o cristão deva se preocupar com a aprovação de outras pessoas acima de tudo, mas deve sempre considerar como suas ações e aparências podem impactar o testemunho que dão de Cristo. Se a tatuagem for um obstáculo para evangelizar ou construir relacionamentos em uma comunidade, pode ser prudente reconsiderar essa decisão. Conclusão final: a tatuagem e o chamado à santidade. Ao longo deste texto, exploramos diversas perspectivas sobre o que a Bíblia diz a respeito das tatuagens e como os cristãos podem abordar essa prática em suas vidas. Concluímos que a Bíblia não oferece uma proibição clara sobre as tatuagens, mas nos dá princípios fundamentais que devem guiar nossas decisões, incluindo a responsabilidade com o corpo, a motivação espiritual e o impacto no testemunho pessoal. A decisão de fazer uma tatuagem deve ser tomada com discernimento e oração, sempre buscando glorificar a Deus em todas as coisas. Como cristãos, somos chamados a viver em santidade,
e isso inclui a maneira como tratamos nossos corpos e como nos apresentamos ao mundo. Embora as tatuagens possam ser uma expressão legítima de fé para alguns, outros podem optar por evitá-las com base em sua compreensão pessoal da santidade e do chamado de Deus em suas vidas. O mais importante, acima de qualquer decisão estética ou cultural, é que nossos corações estejam alinhados com o propósito de Deus. Seja com ou sem tatuagens, somos chamados a ser a luz do mundo, vivendo de maneira que reflita o amor, a graça e a santidade de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Agora queremos saber a sua opinião. O que você acha sobre as tatuagens? Deixe nos comentários abaixo. Vamos adorar saber o que você pensa sobre esse tema tão importante. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, e compartilhar com seus amigos para que juntos possamos discutir e aprender mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe!